Vamos lá falar do Atlético agora, meus amigos. Galo e Chapecoense, após a data FIFA, a pausa da data FIFA, e o Atlético tem problemas, né? Porque a data FIFA impacta bastante a preparação, o dia a dia. Pode ter algumas novidades também, né? Em especial o sistema defensivo aí chamando a atenção. Mas, ô Marques, ao longo da semana, acompanhando o noticiário trazido pelo Cláudio Rezende, muita expectativa quanto à linha de zaga, né? Porque o Juan é o zagueiro menos criticado do Atlético, né, nesse começo de ano, mas o companheiro dele mudou e recentemente problemas, né? O Alonso em data FIFA, o Ivan Roman em data FIFA, o Vitor Hugo retornando de lesão e o Lianco precisando ganhar minutos, né? Precisando voltar a assumir um posto de certo protagonismo no elenco atleticano, digamos assim. Você acha que já na quinta-feira, Marques, é hora do Lianco voltar à titularidade do Atlético e com essa turma toda aí à disposição? Que podem ser que não estejam agora por conta da data FIFA, mas essa turma toda à disposição, o Lianco de fato vai ser titular na zaga atleticana e ao lado de quem, Olê Marques? Ô Cirilo, primeiro a gente tem que falar do Juan, né? O Juan, ele cresceu muito de rendimento nos últimos jogos do Atlético, é de repente hoje um dos zagueiros mais titular dessa equipe, né? Pelo desempenho, né? Ele que foi de fato um tempo recente, né? Um passado recente, muito criticado com as suas atuações, mas ao longo deste início de temporada ele tem sido muito consistente. É bom a gente fazer essa ressalva, né? Porque é o atleta que tem se destacado no setor defensivo do Atlético. E não está fazendo muita coisa não, né? É porque ele de fato tem feito boas partidas. Eu acho que já está na hora do Lianco, cara. O Lianco já foi no banco desde o jogo contra o Cruzeiro, né? Na final do Campeonato Mineiro. Já na última partida teve alguns minutos. Tá treinando normalmente com o grupo de atletas do Atlético no dia a dia, fazendo os treinos com bola, coletivo, enfim. Então tá treinando, tá treinado para retornar à titularidade dessa equipe, né? A gente sabe que o Lianco, no seu 100% clinicamente, ele é um titular absoluto dessa equipe, né? Muito seguro, muito forte, enfim. Eu acho que está na hora, Cirilo. Eu acho que está na hora novamente do Lianco retornar à equipe titular do Atlético na próxima rodada. Mesmo porque tem muitos problemas na escalação para essa partida. Pegar essa aspa do Marques aí, ô Edu, para te perguntar. Já tá na hora do Lianco? É o Lianco ser titular do Atlético já a partir da quinta-feira, Edu? Se tiver bem fisicamente, sim. Se não, não sei o que pode fazer o Barba, porque faltam peças, né? Mas o Roman vinha jogando, tá convocado, tá com sua seleção, não deve chegar a tempo. O Alonso convocado, não deve chegar a tempo. E aí você vai perdendo peças, você vai perdendo possibilidades de montar o Atlético. E o Barba, Cirilo, ele ainda não nos deu a segurança de montar o Atlético com 3, com 2 zagueiros, com linha de 5, com linha de 4, porque ele vem fazendo mudanças de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Mas assim, estando bem fisicamente, eu não tenho muita dúvida que o Lianco vai ser opção, vai ser zagueiro titular do Atlético. Até o jogo contra a Chapecoense, já na próxima quinta-feira, talvez ele esteja melhor fisicamente e aguente jogar ali 70 minutos, quem sabe até 90. Capacidade para isso ele tem, eu tenho certeza que ele quer. E pode formar uma boa dupla com o Juan, sim, por que não? É que os problemas do Barba não se resumem apenas ao sistema defensivo, né? Apenas as peças que faltam na zaga, são outras peças que faltam, jogadores importantes, muita gente precisando entregar mais, e eu acho que esses dias aí podem ter feito bem, para ele, Barba, definir mais o que ele quer dessa equipe em termos de desenho tático, colocar um pouquinho mais a ideia dele na cabeça dos atletas, para daqui para frente mexer menos taticamente no Galo, independentemente do adversário, ser mais o Galo do Barba e menos o Galo em relação ao adversário. Eu acho que isso tudo faz diferença. Mas é ruim, né? Porque justamente no momento em que você tem um período de sessões de treino, você perde 7 jogadores. Cara. E quando a gente fala de jogadores selecionáveis, automaticamente são jogadores importantes. Titulares ou não, eles estão sempre jogando. E isso faz muita diferença. Então, a vida do treinador do Atlético não é das mais fáceis, mas o Lianco, estando bem, esse aí eu acho que é feijão sem bicho. Estamos falando de ajuste defensivo, ô Vinícius Andrade, mas ofensivamente há muita discussão
quanto a essa história do atacante, né? Se joga o Cassierra com o Hulk, se joga só o Cassierra, se joga só o Hulk. Pelo que você viu nesse começo da era Barba Domingues, como é que você enxerga o ataque atleticano? É dupla de ataque? É um dos dois só, com o meio-campista ou com um pontinha, enfim. Como é que você enxerga esse ataque atleticano, pensando já nesse retorno para o Campeonato Brasileiro, Andrade? Ô Cirilo, antes de falar do ataque, só em relação à parte defensiva, para mim a tendência é que os zagueiros do Atlético cresçam com o Barba Domingues, porque o sistema beneficia os zagueiros. Menos exposto, né? Exatamente. O Barba é um técnico que pensa o time de trás para frente. O Sampaoli pensa de frente para trás. Ele pensa primeiro no ataque e depois ele vai ver como ele vai consertar a defesa. Ano passado foi até diferente, mas esse ano ele tentou fazer isso e aí os zagueiros eles ficam mais expostos. Se eles não são tão qualificados, se eles não são acima da média, eles vão passar aperto porque o sistema atrapalha. Então, assim, no Atlético, acho que a tendência agora é os zagueiros eles terem mais segurança também, porque ficarão menos expostos. E aí, Cirilo, que entra essa grande questão, né, desse sistema ofensivo. Porque eu não tenho dúvidas de que o Atlético está evoluindo no aspecto tático, na organização e no equilíbrio. Mas definição de jogo, e aí eu vou voltar lá da seleção brasileira que a gente falou, a turma da frente não está cooperando, os caras têm que definir mais. Já não compete também tanto ao treinador. A missão do treinador é criar repertório para que seu time possa produzir muito. E é algo que é a missão do Barba e a gente vai cobrá-lo por isso também. Mas a missão de definir a jogada, de fazer a melhor escolha, isso é responsabilidade dos atletas. E aí você me perguntou, qual a melhor formação? Sinceramente, eu não tenho essa resposta, porque ele colocou uma dupla de ataque, inicialmente Cassierra e Hulk, e eu acho que não deu certo, porque sem a bola compromete e com a bola eles não estão definindo, principalmente o Hulk. O Cassierra ainda é pouco tempo para a gente poder analisar. Já tentou com Reinier e Hulk. Então, nesse momento, uma dupla de ataque ela ainda não funcionou. E eu até entendi a escolha do Barba, que é para poder deixar alguém mais próximo do Hulk, para o Hulk não ficar tão isolado no ataque. Só que o Hulk não tem jogado bem. O Hulk não tem feito boas partidas e ele também precisa ser cobrado por isso. O Dudu teve uma queda de produção, quando joga também não tem conseguido ser decisivo. Aí você pensa, vamos pensar no articulador, Gustavo Scarpa, que tantas vezes foi cobrado por nós, por torcedores, de que tinha que ser o titular absoluto do Atlético. Aí eu pergunto, tem que ser? Com base no que ele tem apresentado nos últimos jogos, ele tem que ser o titular absoluto? Cara, eu acho que do meio pra frente a gente não pode pedir ninguém que seja titular absoluto. O Barba chegou com a ideia de o time tem que correr mais, tem que ser mais competitivo. E dentro desse discurso, eu acho que quem tem se encaixado melhor é o Coelho, porque ele realmente tem corrido bastante. É um cara Esse que tem se aí não entregado tem que falar, mais. Né? Falta melhorar a definição dele, com certeza, mas é um cara que tem se entregado mais, ajuda melhor na recomposição. Então ainda está nesse processo de ajuste. Ele teve uma semana para tentar fazer isso. Vamos ver se o Atlético vai melhorar. Mas para mim a cobrança é muito mais em cima dos jogadores, nessa escassez de gols do Atlético, do que para cima do treinador. Ô Fabrício, quando tem tanto de gente jogando mal, o que faz o treinador, hein? Porque assim, quando o Vinícius cita ofensivamente as peças que o Atlético tem, no currículo, né? Como já disse o Edu recentemente, até na turma do bate-bola, não dá para contestar a maior parte deles. Mas o momento é ruim, né? O que fazer, hein, Fabrício? Qual que é o desafio para o treinador para montar um ataque com tanta gente desempenhando mal nesse começo de história do Barba Domingues no Atlético, hein, Fabrício? O caminho é treinar, né, Cirilo? Era aproveitar essa data FIFA aí pra trabalhar, mas, infelizmente, eu acho que o Atlético foi o time mais prejudicado nessa data FIFA, né? 6, 7 jogadores, se eu não me engano, foram convocados para as outras seleções. Cara, isso é uma data que todo o time brasileiro aproveitou muito bem, né? Teve perdas aí, 1, 2, 3 jogadores, mas não dessa quantidade que teve o Atlético, né? É ruim, porque eu vejo esse time evoluindo, esse time sendo mais competitivo, esse time contra o Fluminense mesmo no último jogo, eu achei que poderia ter empatado muito bem o jogo lá, sabe? Criou as oportunidades e aí faltou aquela definição, o final, né? O refino técnico que a gente fala, né? Que também pode ser treinado, viu, Cirilo? Isso aí tem que ser treinado, aliás, né? Mas o importante é você já ver uma cara do Domingues aí, do Barba, né? Dando assim, essas opções pro time, sendo um time que marca melhor, time que sai pro contra-ataque melhor, transita melhor, tá criando as
oportunidades. Quando você não tá criando, aí eu acho que é o grande problema. Você chega num vestiário depois de um jogo e vê assim, pô, cara, a gente perdeu, mas a gente não criou nada, a gente tá mal pra caramba. Nossa, o que a gente pode fazer para criar? Mas assim, quando você cria e fica naquele detalhe, opa, dá para ser trabalhado. E dá para ser trabalhado, entendeu? Dá para fazer um treino técnico, o analítico técnico que a gente fala agora, que é o específico pro treinador, pro jogador melhorar na definição da jogada. Dá para fazer, cara. E aí é recuperar essa confiança dos atletas aí, Cirilo. Porque assim, achar uma formação ideal e isso também é importante pro grupo, sabe? O grupo também não tem uma definição ideal. Se tivesse, beleza, mas não tem. Então tá todo mundo na disputa, sabe? É como vocês falaram, eu acho que tem que achar uma posição ali pro Hulk também não ser tão sacrificado, né? E poder estar jogando o melhor futebol, porque, queira ou não, é o grande nome desse time. Eu acho que quando pega na bola ali, os adversários sentem muito, pô, o que ele pode fazer, né, cara? É o grande lance, ele é diferente, pô, chuta forte, tem uma visão diferente do jogo, enfim, mas tem que arrumar um companheiro ali pra ele, tem que arrumar os companheiros pra de repente recompor, porque já não pode ter essa exigência tanto assim com ele, enfim, tem bastante trabalho pela frente, Ciro, mas apesar que eu acho que o time tá evoluindo, e volta a frisar que o grande problema foi, não é um problema, né, você ter jogadores selecionáveis, isso é bom pro time, sabe, mas foi uma pena que não deu pra treinar, e agora com essa até a Copa do Mundo aí vai ser complicadíssimo, vai ter que se ajustando aí durante os jogos. Só para ilustrar isso que o Fabrício falou dos convocados, o Atlético é o terceiro time que teve mais jogadores convocados. Se a gente tirar o Vitão, o zagueiro, a gente só seleções profissionais, Flamengo e Palmeiras foram 7 convocados, o Atlético 6, o Inter 4, Botafogo e Corinthians 3, Fluminense, Grêmio, Santos e São Paulo e Vasco 2 e o Cruzeiro 1. Então, aí você pega Flamengo e Palmeiras, né? Estão ajustados ali, acho que não faz tanta diferença de um time que está sendo reconstruído. O Flamengo está com um novo treinador, né? Mas, assim, já está num estágio muito melhor que o do Atlético quanto à troca de treinador e de rendimento e desempenho dentro de campo. Mas a vida do Barba não é fácil mesmo não, cara. É muita gente fora, é muita gente, Franco, Preciado, Roman e Alonso. Esses 4 foram titulares aí nos últimos jogos, né? Faz diferença, com Faz certeza. toda a diferença. É um domingo de brasileiro, hein, gente? Domingo de Campeonato Brasileiro, jogo da rodada de número 5. Hoje tem Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada, em Curitiba. Um dos jogos pendentes aí que o Botafogo tem para fazer, né? Ele tem 6 dos 8 jogos aí possíveis do brasileiro até aqui. Esse da quinta rodada, Atlético Paranaense e Botafogo, daqui a pouquinho às 7h30 da noite. A 9ª rodada do brasileiro, quarta e quinta-feira, os jogos da rodada do Brasileirão serão disputados, claro, se acompanha pela Itatiaia. Nesta quarta, 8 da noite, Cruzeiro e Vitória, Mineirão, e na quinta, Arena Condá em Chapecó, Chapecoense e Atlético. São jogos do Brasileirão. Última pausa aqui na Mesa Redonda, volto em instantes para fechar o nosso debate. Obrigado a você que está participando pelo YouTube. Permaneça com a gente, já tem grande resenha, já tem jornada esportiva também. Temos aqui, vamos falar um pouquinho da janela do meio do ano. Nossa, Tanaka, já vamos planejar já a janela do meio do ano para não ter falsa ilusão, aquela loucura que a gente sabe que acontece muito. E vamos falar também sobre os convocados do Galo. Vão jogar contra a Chapecoense? Já tá batendo na porta aí. Chapecoense já está batendo na porta. Quinta-feira, hein? Quinta-feira, temos que reagir nesse brasileiro. Vambora para a temporada. Mas vamos lá então, galera, sem mais delongas, o primeiro assunto do vídeo. Primeira coisa é sobre o último que eu falei que agora para vocês aqui, se o Galo vai fretar avião para os jogadores que estão convocados, que são eles. Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar, não anotei em lugar nenhum. Alonso, Preciado, Franco, Alaminda, Vitão, Cissé, Ivan Roman. Esses 7 atletas. O Ivan Roman jogou e saiu, se eu não me engano, no intervalo. A torcida do Chile não gostou. Os chilenos não gostaram da saída do Ivan Roman. Gostaram da atuação, não gostaram da substituição. Então o Ivan Roman tá legal lá no Chile. O Vitão, eu confesso que eu não tô acompanhando. O Cissé fez gol. Pô, o moleque já estreou, já meteu gol. É brincadeira, né, cara? Bom demais.
O Preciado foi reserva, entrou 70 minutos, o Alan Franco foi titular, o Alan Minda foi titular, e eu comi mosca em alguém aí, gente. Não lembro quem que eu comi mosca aqui, mas eu comi mosca em alguém aí agora. Tá faltando um. Acho que é o Júnior Alonso. Então, o Júnior Alonso jogou o Paraguai, ganhou da Grécia, acho que lá na Grécia, cara. E o Júnior Alonso jogou de lateral esquerdo. Vou fazer uma menção aqui pro Alan Minda, tá? Gostei do Alan Minda, tá? Gostei do Alan Minda. Não foi uma partida que, nossa, que craque, que isso. Melhor em campo, que jogadoraço. Não. Mas foi longe de ser uma partida do Minda, assim como jogou no Galo aqui em alguns jogos. O cara jogou de ala, ponta esquerda. O Equador jogou na linha de 3, na zaga, com 4 meio-campistas e 3 atacantes com a bola. Desses 3 atacantes, o ala esquerda era o Alan Minda, tá? E sem a bola, o Alan Minda vinha como o ponta esquerda era o Alan Minda, e sem a bola, o Alan Minda era um ala meia esquerda que recompunha e vinha até na bandeirinha de escanteio ajudar a marcação. Finalizou de fora da área, roubou bola no ataque, foi pra cima. Não, gostei do Alan Minda, mostra que precisa ter mais oportunidade no Galo. Ele jogou na esquerda, hein? No Galo, geralmente, ele entra na direita. Mas tá bom, o vídeo também não é pra ficar falando sobre o Alan Minda, mas é um cara que mostra que precisa de mais minutagem no Galo. O Alan Franco bem também. O Preciado entrou aos 70, o Preciado jogou de ala pela direita e ponta direita, e o Alan Franco meia e lateral direito. Foi engraçado isso também, os dois do Galo, os dois na direita, um avançado e um mais recuado. Tô falando disso porque foi o único jogo dos selecionados do Galo que eu assisti, tá, gente? Esse jogo foi na sexta-feira, tá? Mas é isso. Aí fica a dúvida, o Barba tá perdendo esses atletas nos treinamentos e fica a dúvida se eles vão jogar contra o Chapecoense. A princípio não, tá? Não vou descartar, não vou cravar que todos não vão estar, porque depende muito da localidade, de onde eles vão vir, da minutagem, se vão ser titular. Então, ó, depende se os caras vão ser titular, depende da minutagem, depende de onde eles estarão vindo. Por exemplo, Ivan Roman, se eu não me engano, vai jogar contra a Nova Zelândia, alguma coisa assim, vai estar lá na Oceania, vai estar do outro lado do mundo. Então, dificilmente o Ivan Roman vai chegar a tempo e vai ficar à disposição, né? O Galo joga quinta, logística para Chapecó é complicada. E outra, gente, informação aqui, o Galo não vai fretar nenhum voo, não vai mandar nenhum jatinho, não vai fazer nada diferente do que já está planejado. O Galo vai deixar os jogadores voltarem por conta própria das suas seleções, tá? Então, as seleções que, por exemplo, o Equador, como é que o Equador vai voltar? Os 3 do Galo vão voltar no avião do Equador até onde vai o avião, depois volta em voo comercial para o Brasil. O Chile, a mesma coisa. O Guiné-Bissau, a mesma coisa. E assim, normal, tá? Então não vai ter aquela de que o Galo vai bancar um avião, vai buscar e vai trazer. Não, se fosse um jogo muito importante, mata-mata, semifinal, final, um mata-mata, um jogo importante, aí poderia acontecer. Como é um jogo mais um de Campeonato Brasileiro, o Galo vai deixar por conta própria, beleza? Então a tendência é que todos ou a maioria, não vou cravar, todos ou a maioria dos atletas que foram convocados não joguem contra a Chapecoense. Se for jogar é um ou outro, tá? Mas também teremos retornos importantes para esse jogo, beleza? Vamos para a próxima, galera? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos lá, próxima notícia. Janela de transferência. Tanaka, vamos ter reforço de peso na janela do meio do ano? Vamos ter contratações midiáticas, contratação bombástica, contratação de eu vou lá em Confins receber o fulano, vamos lá buscar fulano no aeroporto. Não teremos contratações midiáticas, bombásticas, craque, jogador pra gente buscar no aeroporto. Não vai ter isso no meio do ano. É importante a gente falar aqui para você, torcedor, não gerar grande expectativa, tá? As maiores frustrações vêm juntamente com as maiores expectativas. Então você que está aí me assistindo sabe a nossa linha aqui editorial aqui no canal. A gente não fica iludindo vocês, não fica com sensacionalismo, não fica jogando notícias ao vento. A gente sabe que quando tem, quando não tem, tá? E muitas das vezes vocês me xingam porque eu venho aqui jogar o balde de água fria em alguns, jogar água no chope porque a galera fica iludida com fulano, beltrano, ciclano. Eu venho aqui e falo, gente, não é bem assim, cautela, não tem nada disso, o pessoal fica bravo comigo, mas eu prefiro ser realista. Alguns me chamam de pessimista, mas eu prefiro ser realista e passar real do que ficar iludindo vocês, beleza? Então, gente, a princípio,
né? Não teremos contratação bombástica, midiática, nessa janela do meio do ano, beleza? Outra coisa, não teremos um caminhão de reforço. Não ache aí que vai chegar 4, 5 jogadores, não. Serão contratações pontuais, tá? Contratações pontuais e, na visão do clube, na melhor forma possível, certeira, tá? O Galo quer fazer muito com pouco. O Galo não tem grana para sair apostando, atirando. Vamos contratar 6, se 3 vingar, estamos no lucro. Não, o Galo não tem essa condição. Vai contratar 2 para tentar acertar nos 2. Basicamente é isso. Quiçá 3, no máximo 3, mas não acho que nem chega a 3. Mas devemos ter aí o primeiro volante, devemos ter zagueiro e se bobear para por aí. Talvez um meio armador e tal. Mas é aquela. Na minha visão aqui, é no máximo 3 contratações, mas ficando em 2 ali, bem provável, tá? Então o vídeo era esse, tá? Não teremos avião fretado para os jogadores que foram convocados, a tendência é de a maioria não jogar, e não teremos contratação midiática e não teremos uma janela muito movimentada no meio do ano. O Galo vai fazer uma janela de equilíbrio, uma janela de equilíbrio, uma janela ali mais calma, mais tranquila, mais coesa. É o famoso menos é mais que o Galo vai fazer no meio do ano. Então já não se iluda, já estou falando de uma vez, tá, gente? Beleza? No meio do ano, obviamente, a gente vem aqui e passa melhor para vocês essa situação. Show? Mais atualizado, beleza? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!